Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês a terceira parte desse projeto muito fofo para o Dia das Mães, os ursinhos mãe. Nós já vimos o ursinho M na primeira parte, o ursinho A na segunda parte e hoje vamos ver o ursinho E. Eu usei o mesmo molde dos outros ursinhos e mais uma vez a maneira de fazer que é diferente em algumas partes. Temos os materiais que eu usei e os moldes na descrição do vídeo. Eu usei o tecido pelúcia, uma pelúcia macia com pelo curto e comecei pelas orelhas. Eu risquei no avesso da pelúcia e cortei deixando a margem da costura, depois de costurada. Desvirei. A cabeça também eu risquei no avesso da pelúcia. Vou cortar deixando margem para costura. Já cortei e vou costurar nos lugares que eu estou indicando, na parte da frente e na parte de trás. Já costurei. Vou colocar as orelhinhas. Na parte da frente. E eu vou deixar no molde indicando o local onde você põe as orelhinhas. Vou costurar. Eu tô deixando a marcação do local onde você põe a orelha. Costurei. Vou unir a parte de trás. Eu centralizo as costuras. Alfinetei. E vou costurar deixando a abertura embaixo para desvirar a peça e colocar enchimento. Já costurei. Coloquei enchimento. E usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Fechei totalmente. E com a mesma linha de crochê, eu vou fazer as marcações dos olhinhos. Vou arrematar e vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Vou usar botões com pezinho e linha de crochê preta para fazer os olhinhos.
Antes de amarrar, eu vou apertar para que o olhinho não fique solto. Fazer a mesma coisa com outro olhinho. Agora, com linha de crochê marrom, nós vamos fazer o focinho e a boquinha do nosso ursinho. Eu não vou fazer o nariz, porque o nariz eu vou fazer com feltro. Vou cortar o pelo para mostrar melhor o bordado. Para fazer o nariz, eu vou usar feltro marrom e eu vou cortar na linha do molde, sem deixar folga para costura. Usando linha de costura, eu vou fazer como se fosse um fuxico. Coloquei um pouco de enchimento e usei um palito de churrasco, porque é uma peça pequena. Fechei totalmente. Arrumei para ficar achatadinho. Vou colocar só um pouquinho de cola quente. Vou fixar no focinho do ursinho. Segure firme até colar. E com a linha de costura, eu fiz pontinhos invisíveis. Para fazer o corpinho, eu risquei no avesso da pelúcia. Fiz a marcação da aberturinha. Vou cortar deixando margem para costura. Fechar as pences. Já fechei as pences. Agora eu vou costurar as duas partes, deixando a abertura para desvirar a peça. Já costurei. Deixei a abertura, desvirei, enchi a peça e para fechar a abertura eu vou usar a linha de costura para ficar mais delicado e vou fazer pontinhos invisíveis, pontinho de um lado, pontinho do outro, aí de um lado e do outro, e quando eu puxar não vai dar para ver a costura.
Fechei totalmente, lembrando que essa costurinha fica para a parte de trás do ursinho. Os bracinhos eu risquei no lado avesso da pelúcia, fiz a marcação do lugarzinho onde vou deixar a abertura. Vou costurar e deixar a abertura. Já costurei. Vou cortar deixando a margenzinha da costura. Desvirei, coloquei enchimento e para fechar a abertura eu vou usar a linha de costura e fazer pontinhos invisíveis. Totalmente fechado. E agora já tenho os dois bracinhos. Para fazer a perninha, eu vou riscar também do lado avesso da pelúcia. Vou fazer a marcação onde eu vou deixar a abertura. Vou costurar deixando a abertura e deixando aberto também na parte de baixo para colocar a sola do pezinho. Já costurei. Vou cortar deixando a margem para costura. Vou fazer uns piquezinhos na parte arredondada, cuidado para não cortar a costura. Para fazer a base do pé, eu usei papelão. Eu usei capa dura de caderno. Cortei na linha do molde. E fiz 4 partes. Vou colar uma parte na base do pezinho, colando com cola quente aos poucos. Eu seguro para colar, fazer do outro lado. Colocando dos lados agora, lembrando que eu ponho pouca cola para ter cuidado para não escorrer para os lados, para não bater na pelúcia onde nós vamos fazer o ponto caseado. Fechei o outro lado com cuidado. Para a parte de baixo do pezinho eu vou deixar a margem maior da pelúcia, usando também o molde do papelão, só que deixando a margem maior. Vou colar uma partezinha de papelão. Lembrando mais uma vez de colocar pouca cola para não deixar escorrer para os lados, para não bater na pelúcia onde vamos fazer o ponto caseado. Agora vamos colar essa parte na outra que já estava pronta. Coloquei cola. E agora a gente segura firme até ela colar. Enchei e vou fechar a abertura com linha de costura, fazendo pontinhos invisíveis. Fechei totalmente. E vamos fazer o acabamento do pezinho. Eu usei linha de costura para ficar mais delicado e vou fazer o ponto caseado. Eu vou arrumando e fazendo o ponto caseado.
E já tá pronto o acabamento do pezinho. Fiz isso nos dois. E agora vamos começar a montagem, lembrando que a costurinha do corpinho fica para a parte de trás, a abertura, né? Observe a posição das perninhas. Eu estou usando linha de crochê, mas se você tiver uma linha mais forte, pode usar uma linha mais resistente. Antes de amarrar, aperte bem e segure firme, para a linha não quebrar. Escondendo a linha. Escondendo a outra linha. Para fazer a roupa, a camisa, eu cortei na malha listrada, sem deixar margem para costura. Eu cortei na linha do molde a camisa e as manguinhas. Vou costurar a camisa dos dois lados e vou costurar também a manguinha. Já costurei. Vou colocar no corpinho já vestindo a roupinha. Fazer a mesma coisa com as manguinhas, lembrando que a manguinha fica no lado estreito do bracinho. Observe a posição dos bracinhos. E nesse ursinho a posição dele vai ser diferente. Ele vai ficar voltado para cima, os bracinhos. É importante que nesse momento a agulha pegue tanto a malha quanto a pelúcia, para que a manguinha não fique solta no bracinho. Aperte ele e segure firme antes de amarrar, para não quebrar a linha e para os bracinhos não ficarem soltos. Amarrei mais uma vez. Vou esconder a linha.
e vou esconder a outra linha. Agora vamos fixar a cabeça, colocando ela como se o ursinho estivesse deitado em cima dos bracinhos. Eu vou usar também linha de crochê e fazer pontinhos invisíveis. Para fazer a cauda do ursinho, eu risquei no avesso da pelúcia, cortei na linha do molde sem deixar folga e usando linha de crochê eu vou fazer como se fosse um fuxico. Coloquei um pouco de enchimento, fechei totalmente e vou fixar no ursinho com linha de crochê, fazendo pontinhos invisíveis. Tá pronto o nosso ursinho. Agora, para fazer a letra, nós vamos virar ela pelo avesso antes de riscar no feltro. Risquei. Vou cortar com cuidado para que as duas partes fiquem iguais. E antes de casear, nós vamos desvirar a peça para não ficar mostrando a caneta. Vou usar a linha de costura da mesma cor do feltro para fazer o ponto caseado. Vou fazer isso por toda a peça e deixando uma abertura para colocar enchimento. Já fiz o ponto caseado. E eu vou colocando enchimento aos poucos e com a ajuda de um palito de churrasco, eu vou levar o enchimento até os cantinhos da letra. Já enchi, agora eu vou continuar o pontinho caseado para fechar totalmente.
Já fechei totalmente. E agora eu vou prendendo o corpinho do ursinho, fazendo pontinhos, usando a mesma linha de costura. Vou fazendo pontinhos em cima do corpinho. E lembrando de quando passar nessa roupinha, o pontinho deve pegar tanto na malha quanto no corpinho do ursinho, para a letra não ficar solta. Fiz também pontinhos, alguns pontinhos na cabeça. E a letra já ficou presa nas costinhas. Agora vamos riscar a almofada no feltro. Cortei na linha do molde. Vou virar pelo outro lado para não ficar vendo a caneta antes de fazer o ponto caseado. Vou usar também linha de costura da mesma cor do feltro e fazer o ponto caseado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu respondo a todos. E se gostarem do vídeo, também deixem nos comentários, é muito bom saber o que vocês estão achando. É muito bom receber o carinho de vocês. Deixo uma pequena abertura para colocar o enchimento. Usei um palito de churrasco para ajudar. E completei o ponto caseado para fechar a abertura. Fechei totalmente a almofada e vou prender nos bracinhos usando pontinhos. Estou usando a mesma linha de costura que eu fiz o ponto caseado da almofadinha. Faço pontinhos de um lado, pontinhos no outro bracinho também. E ficou pronto o nosso ursinho. Assim, nós finalizamos esse projeto muito fofo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos vocês que estão aqui me acompanhando e até o próximo vídeo.